Deus. Muito bem, meus amigos. Mais uma vez nós estamos aqui, para deixar a palavra de Deus. Deixa eu só organizar aqui. Isso, 2024, né? Para não ficar de ponta cabeça, né? 2024, isso está certo. Nós estamos aqui de volta para deixar a palavra de Deus para você. Peço que, se você já é inscrito nesse canal, eu peço aí o teu like, tá? O que é um like? É um joinha que você deixa. Se você ainda não é inscrito, eu peço, por gentileza, se inscreva, compartilhe, tá? Se você ainda não é inscrito, compartilhe e se inscreva. Se você já é, deixa o seu joinha e compartilhe, tá? O objetivo desse canal é levar o Evangelho de Jesus, não é outro, tá? Nisso aí você pode ter a certeza, tá bom? Vou começar hoje um pequeno estudo diante de uma palavra que eu preguei até numa reunião que eu fiz, numa reunião de segunda-feira, na igreja a qual eu faço parte. Eu preguei sobre isso, entre a fé. Eu preguei a voz da fé e a voz da razão, Então, o título da nossa mensagem é esse: a fé e a razão, Então, eu dividi, o Espírito Santo me deu a inspiração, eu dividi alguns versículos, E eu dividi em módulos, Então, eu vou dividir essa mensagem, tá? Na reunião que eu fiz, eu trouxe essa mensagem inteira. Eu citei alguns versículos, mas nos nossos vídeos eu vou dividir ela, em vários vídeos. Um pequeno estudo falando sobre a voz da fé e a voz da razão, E uma pergunta que eu faço a você nesse momento: qual voz você tem ouvido? Você é uma pessoa que é guiado pela fé ou você é uma pessoa que é guiado pela razão? Sabemos que a Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé. Ou seja, nós que servimos a Deus, para a gente chegar à presença de Deus, nós temos que andar por fé. Porque você está vendo Deus? Eu não estou vendo Deus. Mas como que eu tenho a certeza que Ele está aqui? A minha fé me diz isso, A certeza que há no meu coração, que se chama fé, ela me dá essa certeza que Deus existe. Então, essa mesma fé que existe no meu coração vai ser a mesma fé que vai me fazer... Deixa eu baixar um pouquinho. É a mesma fé que vai me fazer me aproximar de Deus. Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que dele se aproxima, tem que acreditar que ele existe. Como é que você vai chegar perto de alguém, pedir um favor a alguém que você não acredita nessa pessoa? Fica praticamente impossível, Por exemplo, é que nem a pessoa ela pediu um favor para mim e essa pessoa ela não acreditar que eu possa fazer esse favor para ela. Eu não vou poder fazer nada por essa pessoa. Por quê? Porque ela não acredita em mim. Simples assim. Então, Deus, a maneira que nós temos que chegar à presença de Deus é através da fé. Você não vê Deus aqui fisicamente, Temos a esperança, nós que servimos a Deus, que um dia a gente há de vê-lo, pessoalmente. Mas, enquanto isso não acontece, nós aproximamos dele através da nossa fé. Então, meu amigo e minha amiga,
é importante que a sua vida seja uma vida que você viva pela fé. Porque é através da tua fé que você vai alcançar a presença de Deus. É através da fé que a sua oração vai ser ouvida. É através da fé que aquilo que você precisa que Deus faça pela vontade dEle aconteça na sua vida. Não tem outro modo. A fé é uma ponte que nos leva a Deus. Mas, infelizmente, às vezes, muitas pessoas, elas têm dado vazão à voz humana, que é a voz da razão, né? Que é a voz de si próprio. Eu tenho até um estudo no meu canal falando sobre as 3 vozes, e uma das vozes que mais muitas pessoas têm ouvido é exatamente a sua própria voz, a voz de si próprio. E, infelizmente, isso tem bloqueado o trabalhar de Deus na vida de muitas pessoas. Você pode ver até o Abraão, né? Que Deus havia acabado de falar com ele, em Gênesis 15, que lhe daria, né? Lhe daria uma grande nação, né? Abraão estava chateado, estava, Deus, poxa, eu não tenho filhos, eu já vi quem vai ficar no meu lugar, vai ser o Damasceno, o Eliezer. Você vê, essa palavra nem está aqui no nosso estudo, né? Mas o Espírito Santo é tremendo, né? Então Deus me fez lembrar. Então o Abraão, ele fez um desabafo com Deus e ele tinha razão no que ele estava falando, porque ele não tinha filhos mesmo e automaticamente, não tendo filho, ele ia escolher o Damasceno, que era o seu melhor servo, o seu praticamente da família, ia fazê-lo ser o seu herdeiro. Só que Deus falou com Abraão, não vai ser este o seu herdeiro, um filho mesmo seu vai ser. E Abraão até pediu para que Deus contasse as estrelas do céu. E é claro que jamais ele ia poder contar. Então Deus falou assim para o Abraão, dessa mesma forma será a sua descendência. Aí o Abraão acaba de ouvir essa palavra, se você for ler a tua Bíblia no Gênesis 16, capítulo 1 em diante, aliás, é isso mesmo, Gênesis capítulo 16, melhor dizendo, perdão, o versículo 1 em diante. Você vai ver que a Sara, num ato de desespero, ela fala para o seu marido, já que Deus tem me impedido de dar filhos, por que você não tenha uma noite de relação sexual com a minha esposa, com a minha serva Agar, né? Por que você não deita com ela? No caso, esse deitar, obviamente a Bíblia está falando de manter relações sexuais com a sua serva. Ou seja, para você ver, né, o que o desespero faz, né? A Sara, ela foi capaz de emprestar o teu marido para outra mulher, para que a Agar engravidasse. Qual que era a ideia da Sara? Bom, Agar é minha serva, e quando o filho nascer, nós vamos cuidar como se fosse nosso. No caso era do Abraão, mas não era da Sara. A intenção dela era que ela ia cuidar desse filho como se fosse dela. Uma barriga de aluguel, né? Mas o que aconteceu quando a criança nasceu? A Agar começou a desprezar a sua senhora. Mesmo antes até de Ismael nascer, a Agar, quando se achou grávida, ela começou a desprezar a Sara, começou a se achar a esposa do Abraão. E se você for ver a história inteira, você vai ver que a casa de Abraão nunca mais foi a mesma, meu amigo e minha amiga, porque
infelizmente, o Abraão teve que mandar, né, a sua serva egípcia embora. Aliás, a serva de sua mulher, né? Teve que mandar, e além disso, além de mandar a Agar embora, teve que mandar o Ismael, que era filho dele, com ela. Coisa séria isso, né? Você imagina a situação. Mas por quê, meu querido amigo, minha querida amiga? Porque deram ouvidos à voz da razão, né? A voz da razão. Tanto Abraão quanto a Sara se deixaram levar pela voz da razão. Né? A Sara já estava idosa, ela tinha razão, porque não tinha ter filhos. Claro que ela não tinha razão quando falou que Deus estava impedindo, não, de jeito algum. Mas quando ela falou que já estava idosa, né? E né, ela estava na sua razão, vamos assim dizer. Quando ela ficou chateada, né, ficou triste, claro que não estava na razão dela ter colocado culpa em Deus, de jeito algum. Mas o que eu quero que você entenda? Tanto um quanto o outro deram ouvido à sua própria voz. O Abraão mais ainda foi culpado. Por quê? Porque ele tinha acabado de ouvir a voz de Deus. E se deixou levar pela sua idade. Tanto ele quanto ela se deixou levar pela idade que eles já estavam, eram de idades avançada. E se fosse olhar pela voz da razão, é lógico, né? Eles eram bastante idosos e, obviamente, o ciclo menstrual da mulher já foi, né? O momento fértil que a Sara tinha já foi embora, né? Então, se fosse olhar pela voz da razão, é lógico que ela estava certa. Só que não é a voz da razão que a gente tem que ouvir. E tem muita gente perdendo bênção, perdendo grandes oportunidades em sua vida de alcançar o impossível, sabe? De alcançar uma promessa de Deus, porque ela fica dando ouvido à voz da razão. Quantas pessoas que Deus deseja até fazer o impossível na vida dela, mas ela fica olhando para suas condições, fica olhando para si próprio, fica olhando para a sua razão, fica olhando para o seu próprio eu, né? Meu amigo e minha amiga, você tem que crer numa coisa: o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus que operou no passado está operando nos dias de hoje. E não há nada impossível que ele possa fazer. Talvez eu esteja falando aqui com mulheres que não podem ter filho, como Sara. Talvez eu esteja falando aqui com maridos também que não pode ter filhos, que não pode criar, que não pode fazer filho, que não tem condição, é estéril. Talvez eu estou falando aqui com pessoas que estejam buscando algo impossível aos seus próprios olhos. Mas, meu amigo e minha amiga, não fique dando ouvidos à voz da sua razão. Viva exclusivamente pela fé, porque você vai ver Deus, Ele trabalhando na sua vida em todas as áreas. É o que eu falei, o nosso Deus, Ele é o mesmo hoje e eternamente. Talvez você tenha uma doença incurável, que quando o médico falou assim para você, você não tem cura, você não tem jeito. O médico teve razão no que ele falou? Sim, porque ele estudou, ele estudou aquilo. Só que, entenda bem, a última palavra não é do médico. A última palavra é a de Deus. Tá certo? Você está aí, e quero que você nesse momento que me assiste, levanta a sua cabeça e pare de ficar dando ouvido para si próprio. Pare de ficar dando ouvido às suas dúvidas, aos seus maus pensamentos, à sua razão. E comece a viver por fé.
Comece a andar pela fé, porque você vai ver os benefícios de Deus acontecendo na sua vida. Talvez a gente vê tantos milagres que Deus operou, talvez você já leu até a história do próprio Abraão, e você talvez se emocionou na sua vida, mas eu quero dizer uma coisa para você. Melhor ainda é você viver na sua vida. Melhor do que você ter informação do que Deus fez, é Ele fazer na sua vida. Então isso pode acontecer. Ei, você que está sofrendo aí agora, isso pode acontecer na sua vida. Desde que você aprenda a viver pela fé. Desde que você não fique dando ouvidos à sua própria voz. Porque se você ficar dando ouvido a você mesmo, o desespero vai tomar conta da sua vida. Ao ponto que tem muita gente que tira a sua própria vida, né? Porque se deixa levar pelo seu próprio eu, dá ouvidos à sua própria vontade. Faz isso não, meu amigo e minha amiga. Não estava nem nos planos colocar citar o Abraão na mensagem, mas o Espírito Santo ele me deu essa primeira mensagem falando do Abraão, então seja feita a vontade dele, tá? Que eu faço o que ele manda. Então o nosso primeiro estudo, né? A fé e a razão. Não faça como Abraão ele fez durante um tempo. Claro que depois o Abraão ele se arrependeu, o Abraão ele se voltou para a presença de Deus, a promessa se cumpriu, Isaac veio, mas infelizmente o Abraão ele deu uma pisada fora, né? Então que isso não aconteça com você, tá? Viva pela fé, não fique dando ouvido à voz da razão, tá? Se você quiser meditar, tá lá em Gênesis, tudo que eu falei, tá em Gênesis 16, verso 1 em diante, e também tá em Gênesis 15, 1 em diante também, tudo que eu falei, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, na segunda parte do nosso estudo. Deus abençoe.